Olá pessoal, boa noite. Aqui quem vos fala é o Fabiano Goldacker, da Ponte ao Futuro. Sejam bem-vindos a esse webinar, no qual a gente vai falar um pouco sobre como descomplicar o RH. E antes de mais nada, eu quero agradecer a quem está aí nos assistindo. A gente já sabe de antemão que tem muita gente aqui de Blumenau, de onde a gente está falando. E de Blumenau a gente está falando para todo o Brasil e até algumas outras partes do mundo. Isso é muito legal. A tecnologia é maravilhosa por causa disso. E da mesma forma como às vezes o RH pode ser complicado, tecnologia também pode ser complicada. Mas às vezes também como o RH pode ajudar a gente a conquistar resultados maravilhosos nas empresas e na nossa vida, a tecnologia também vai nos ajudar desse jeito. Então, antes de mais nada, eu quero convidar vocês a interagir conosco nesse bate-papo que nós vamos fazer. Vocês mandem as suas mensagens aqui mesmo, né, nas redes sociais, e a gente já vai estar respondendo, vamos estar comentando ao final dessa conversa que nós vamos ter. Mas antes de mais nada, eu queria comentar sobre uma curiosidade. No dia de ontem, quando a gente lançou o tema, quando a gente divulgou que iríamos fazer esse bate-papo hoje sobre esse tema, uma pessoa já me perguntou, Fabiano, afinal de contas, por que descomplicar o RH? Ou por que o tema seria descomplicando o RH? Será que o RH é um negócio complicado? Então, eu deixei para dar essa resposta hoje, obviamente, para não fazer nenhum spoiler com ninguém e até para engajar as pessoas, né, a audiência, para assistirem a esse bate-papo. E a resposta primeira é o seguinte, gente, em tom de pergunta, que é uma coisa que no coaching a gente faz muito. O que é RH? Quando a gente fala nessas duas letras, quais são ou qual é o conceito principal que vem à nossa mente? A gente pode falar de RH como recursos humanos, no sentido de departamento, de área, né, de um grupo de pessoas que existe dentro da empresa para lidar com o outro RH, que é o recurso humano, o fator humano, o ser humano dentro da empresa. Então esse mesmo tema, esse mesmo conceito, recursos humanos, pode ser dirigido de duas formas diferentes. Tanto a área, né, o grupo de pessoas cuja atividade principal está voltada à gestão do patrimônio humano da empresa, do fator humano da empresa, para o outro RH, justamente, que são os recursos humanos das pessoas que trabalham dentro da organização. Só que também tem um outro conceito que eu gosto muito de abordar dentro ainda da temática do RH, que são as relações humanas, mais um RH na nossa vida. E é esse um dos pontos focais, para não dizer um ponto crítico, que nós temos hoje em dia nas organizações, as relações humanas. E de repente, quando a gente fala em descomplicar o RH, nós podemos expandir esse conceito e falar que nós podemos descomplicar a área de RH, nós podemos descomplicar as próprias pessoas que estão dentro da organização e, sobretudo, as relações humanas que existem dentro da empresa. Então está aí a resposta para essa primeira pergunta que foi feita para nós já no dia de ontem, quando a gente lançou esse tema para esse webinar. O que é, afinal de contas, o RH e por que descomplicar? Gente, eu acredito muito no seguinte, as coisas na vida são fáceis, mas às vezes a gente é que complica. E muitas vezes a gente torna difícil determinadas ações por uma falta de uma pesquisa mais profunda, de um estudo mais profundo, até de um cuidado diferente a respeito de um determinado tema. E o que a gente está propondo a partir de hoje é que esse webinar se estenda em outras ocasiões para que a gente possa falar melhor de como descomplicar esse tal de RH que permeia todas as nossas vidas. Mesmo quem não trabalhe nessa área, mesmo quem não trabalhe numa empresa que tenha uma área dessa formalmente constituída, apesar de tudo isso, nós todos somos seres de relações. Nós todos temos relações humanas. Ou seja, descomplicar as relações humanas é interessante e é importante para nós todos. Então vamos lá. Para a gente começar essa conversa, eu gostaria de falar hoje sobre um tema que eu considero muito importante, sobretudo para quem trabalha dentro das empresas, para as pessoas que também atuam dentro das empresas nas mais diversas áreas e também para as pessoas que prestam serviços ligados à área de gestão de pessoas, como é o meu caso, que tem a ver com a elaboração de orçamento, para incluir esse orçamento, essa verba, no plano estratégico da empresa e no orçamento estratégico da empresa para um determinado período. Ou seja, como é que a gente pode argumentar a favor de incluir uma determinada verba para que essa verba seja inserida, esse dinheiro seja inserido e seja previsto no orçamento da empresa
para o ano que vem, por exemplo, para um determinado período. Então eu gostaria de destrinchar um pouco mais esse tema, porque eu considero muito importante que isso seja feito por meio de uma trilha. Há meio que um passo a passo a ser seguido, algumas etapas que a gente pode seguir para fazer com que a gente consiga ter bastante êxito, ter mais sucesso nesse empreendimento. E um dos primeiros pontos, gente, é o seguinte, não é novidade, isso tem pelo menos 80 anos que já se fala, já é formalmente constituído, que o ser humano é o principal recurso de todas as organizações. Esse é um ponto pacífico. Desde os anos 20, em que começou a surgir a teoria das relações humanas, e que são propostas atividades, são propostos estudos a fim de que a gente consiga ter um melhor aproveitamento e um efetivo desenvolvimento do ser humano dentro das empresas. Hoje em dia, já no século 21, se fala muito da questão comportamental. Nós passamos por uma fase em que o conhecimento técnico era muito forte e que um profissional precisava dominar tecnicamente a sua função, a sua atividade, e esse profissional que domina tecnicamente a sua atividade, esse era o que teria vantagem no mercado de trabalho. Essa fase veio, ela ainda permanece, mas tem surgido outra muito importante, que é o profissional que consegue também se desenvolver nos aspectos comportamentais. O que são os aspectos comportamentais? Bom, primeiro seria dizer, de uma forma bem óbvia, que é tudo aquilo que não é técnico, tudo aquilo que não é inerente à operação, à função dele. Mas, sobretudo, os aspectos comportamentais têm a ver com as atitudes, com a forma de falar, com a forma de se comunicar, com a forma dele agir e, sobretudo, de se relacionar com as pessoas e com o ambiente ao seu redor. Existem matérias em várias revistas, em vários sites que a gente vê, talvez algumas sejam fake news, outras eu não acredito, mas elas falam que hoje em dia cerca de 60% das pessoas que deixam as empresas, que são desligadas de uma empresa, são desligadas por questões comportamentais. E seria dizer que 60% das pessoas que perdem emprego, tirando obviamente aqueles casos em que uma crise econômica abala significativamente uma empresa, em que há um corte considerável de mão de obra, mas no mundo normal, num dia a dia normal de trabalho, a maioria das pessoas que perdem seus empregos perde por questões comportamentais, por dificuldades de relacionamento, pela forma como se posiciona, pelas atitudes que tem ou pelas atitudes que não tem dentro da organização. Tanto é que já nos anos 80, um cidadão, um alemão, que foi presidente da Porsche naquela época, ele já dizia o seguinte: eu contrato as pessoas pelo caráter e pelo comportamento que elas têm. O restante, as habilidades, eu treino. Até porque ele partia da premissa que tudo aquilo que é técnico a gente consegue ensinar e a gente consegue aprender. Agora, questões de caráter, questões de ética e de moral, dificilmente a gente consegue. Mas não é disso bem que a gente está falando. O que a gente está falando é da importância de nós efetivamente desenvolvermos o elemento humano, desenvolver o ser humano dentro da organização, que é, em primeiro lugar, uma das atribuições da área de recursos humanos, ou de desenvolvimento humano e organizacional, ou RH. E aí acontece, gente, que nós nos deparamos com a seguinte dificuldade, as pessoas que trabalham na área de RH. Nós não temos orçamento, não temos verba destinada ou não temos dinheiro programado para fazer quaisquer atividades de treinamento e desenvolvimento dentro da empresa. Pois bem, essa é a situação, esse é o contexto que nos aguarda. Sobretudo, num país como o Brasil, que está já há alguns anos em crise, na qual, nessa crise, é comum que uma das primeiras áreas que sofram cortes sejam as atividades de treinamento e desenvolvimento. Não que as pessoas vão deixar de fazer, as empresas vão deixar de fazer, mas eventualmente elas vão fazer com os recursos próprios dentro da própria empresa, ou elas vão fazer com menos frequência, ou elas vão focar somente naquilo que é estritamente necessário. Mas ainda assim, gente, não adianta tampar o sol com a peneira. Os pontos de melhoria continuam, os problemas surgem, acontecem, e quanto menos a gente investe no treinamento, na capacitação e no desenvolvimento do ser humano, mais esses problemas se agravam. Então vamos lá. Como é que eu posso fazer para inserir efetivamente esse dinheiro, essa grana no orçamento da minha empresa e poder propor isso para que a empresa possa investir isso de uma forma bem segura e que traga benefícios para a empresa? Eu recomendo seguir alguns passos. E o primeiro deles, de uma forma até bem clara e bem lógica, é a gente saber quais são as demandas.
saber quais são os pontos de melhoria, quais são os problemas que a empresa tem. Seria definir as necessidades e as prioridades de treinamento. Quais são as prioridades de treinamento? Como é que eu sei disso? Bom, muitas empresas têm atividades ligadas à pesquisa de clima organizacional, elas fazem pesquisas de clima organizacional, ou elas fazem avaliações de desempenho estruturadas e formais, quando o líder faz uma avaliação 180 ou até uma avaliação 360 em que ele avalia ou é avaliado. Muitas empresas têm práticas bem legais de feedback, dependendo do modelo que a empresa adota, mas é uma forma de deixar bem claro quais são os pontos de melhoria que surgem. Então o primeiro passo é nós conhecermos quais são as necessidades de treinamento e desenvolvimento. E é muito importante a gente identificar isso. Por quê? Se a gente não tiver uma clareza a respeito desse tema, a gente pode até investir em treinamento e desenvolvimento, só que ele não vai surtir o efeito desejado porque a gente não está focando aquele investimento em algo que é necessário para a empresa naquele momento. Seria como comprar uma ferramenta que não vai nos ajudar naquele problema que a gente tem. Ou seria como tomar um remédio por uma doença diferente daquela que a gente efetivamente tem. Então eu preciso identificar quais são as necessidades de treinamento naquele momento. Como é que a gente faz isso? Perguntando. Então faça uma pesquisa de clima organizacional, pode ser uma pesquisa bem estruturada, pode ser uma pesquisa bem simples, mas pergunte para as pessoas quais são as demandas. Estimule a avaliação de desempenho, na qual os critérios a serem avaliados têm congruência com os valores da empresa, com os propósitos organizacionais da empresa. Os critérios a serem avaliados estão intimamente ligados com os objetivos e as metas que a empresa tem. Estimule a prática do feedback, na qual o colaborador que recebe o feedback também tem um conhecimento mais claro daquilo que ele precisa desenvolver. Aí a gente consegue até estabelecer um PDI, um plano de desenvolvimento individual. Nós começamos a ter mais clareza sobre aquilo que de fato a gente precisa trabalhar dentro da área de recursos humanos da empresa. Mas essa é só a primeira parte. E aí muita gente já pensa, já cansei, né? já é demais, já é bastante, é muito trabalho. Claro que é. Mas é uma das formas da gente mostrar que a área de gestão de pessoas está atuante e está atenta aos pontos de melhoria da empresa. O segundo passo, depois que nós estabelecermos identificamos quais são as necessidades de treinamento, é identificar quais são as prioridades. Surgem várias coisas, surgem vários pontos, surgem várias demandas e dificilmente a empresa vai conseguir dar conta de tudo. Até porque, às vezes falta tempo, às vezes falta braço, né, como nós costumamos dizer, falta gente até para apoiar. Às vezes aquele determinado tema não é a prioridade para o momento e o principal, temos que identificar quais são os temas ou qual é a demanda principal dentro da empresa. O Peter Drucker, um dos mais célebres gurus da administração, que escreveu N livros a respeito de gestão de empresas e gestão de pessoas, ele já dizia no final do século passado, no final dos anos 90, que no século 21 nós teríamos 4 grandes desafios dentro das organizações. Não necessariamente nessa ordem, mas ele falava sobre comunicação, ele falava sobre delegação, ele falava sobre gestão de conflitos e gestão de tempo. 4 grandes desafios que nós encontraremos dentro das empresas. E o interessante é que nos meus trabalhos dentro das empresas, tanto de forma mais científica por meio de uma pesquisa, quanto de forma mais empírica, a gente sabe que esses são os temas que mais pegam. Sobretudo, comunicação e gestão do tempo. Então, gente, quando nós identificamos por meio de um levantamento das necessidades de treinamento que comunicação é um tema, talvez esse seja prioritário, porque ele envolve toda a organização. Quando a gente descobre que há mau uso do tempo, talvez esse seja um tema prioritário, porque envolve fatalmente toda a empresa. Então nós temos, no passo 2, que identificar quais são as prioridades para que a gente faça investimentos em treinamento. E aí tem um outro ponto interessante. Existe um outro conceito da administração que a gente chama de capacidades cumulativas, que é quando a gente aprende algo, desenvolve um conhecimento numa área e aquilo nos contribui de forma importante em outra área. Seriam os efeitos colaterais positivos a respeito daquele trabalho que a gente está realizando. Então, muitas vezes a gente faz um treinamento, a gente faz um programa de desenvolvimento num determinado tema, só que ele acaba beneficiando várias outras demandas também. E por isso que é legal estabelecer as prioridades. E aí a gente vai para a terceira fase, que é justamente definir as ações. O que de fato nós vamos fazer?
Se eu tenho problemas de comunicação dentro da empresa, será que um treinamento voltado à comunicação ajudaria? Se eu tenho problemas de gestão de conflitos dentro da empresa, será que um treinamento ligado a esse tema ajudaria? Será que se eu tenho problemas ligados ao alinhamento das pessoas para com os resultados da empresa, de repente um alinhamento estratégico funcionaria bem? Se de repente as lideranças têm, todas elas, os mesmos pontos de melhoria, os mesmos desafios, valeria a pena investir num coaching em grupo. Então, as ações a serem definidas entram nessa terceira parte. Porque é ali que, diante das demandas que a gente identificou, nós vamos saber quais são as ações que serão mais efetivas diante de cada demanda. É como construir um plano mesmo, um tratamento, para a gente usar de repente outro termo da medicina, um tratamento adequado para cada uma das demandas que surgem. E quando a gente estabelece as ações, quando a gente diz o que nós vamos de fato fazer dentro da empresa, torna-se mais fácil a gente identificar também quem são os parceiros que nós podemos trazer. Se uma determinada empresa, um determinado consultor tem um bom trabalho relacionado a um treinamento para comunicação, então que assim seja, que ele seja convidado de repente a trazer um orçamento para essa atividade. Se de repente um trabalho de alinhamento estratégico cai bem para as lideranças da empresa, então chame o profissional que reconhecidamente faz bem esse trabalho. Se nós precisamos fazer um trabalho voltado à gestão do tempo e produtividade, chame um profissional que também de forma reconhecida faz bem esse trabalho. Mas é importante lembrar que até esse momento a gente não tem nada aprovado ainda. Nós estamos numa fase de prospecção. Então a ideia de definir as ações a serem feitas é fundamental para que a gente saiba quem nós poderíamos chamar. Então ato contínuo, né, logo depois da gente chamar esses profissionais, é importante que a gente faça uma reunião, uma conversa bem legal com cada um deles, para que a gente possa dar um briefing, dar o estado atual da empresa. E uma dica importante, gente, para quem trabalha na área de RH, desconfiem sempre dos métodos prontos, do produto encaixotado, né, da coisa que vem já pronta, embaladinha para ser entregue na tua empresa. Uma coisa é a gente usar uma metodologia específica, já reconhecida, para um determinado trabalho. Outra é a gente trazer uma metodologia com temas prontos, com tudo pronto e encaixotado para trabalhar na sua empresa. Digo isso porque, apesar da metodologia ser boa, o que vai fazer com que ela valha a pena é o recheio, é o conteúdo, é a forma como a gente vai abordar esse tema dentro da tua organização. Por isso que é importante que a área de RH converse bem e passe bem o estado atual da empresa para a pessoa que irá trazer o orçamento mais tarde. Porque assim ele vai conseguir trazer uma proposta técnica, uma proposta de trabalho, uma proposta financeira, obviamente, ligada a uma carga horária, um determinado método que ele vai usar e principalmente uma proposta de valor. Como ele vai abordar aquela demanda, aquele ponto de melhoria e quais são os benefícios que nós esperamos disso. Então essa conversa é fundamental. Ela precisa ser presencial, pessoalmente? Não. Ela eventualmente pode ser por telefone, pode ser até via Skype, né? Vamos usar a tecnologia para isso. Pode ser por telefone, desde que fiquem claras, né, as demandas e o estado atual. Eu sou suspeito para falar desse ponto, porque eu gosto da conversa presencial. Porque nessa conversa de 20 minutos, meia hora que a gente tem com a pessoa, nós acabamos conseguindo fazer algumas perguntas que dão alguns insights para a pessoa de RH que talvez ela nem imaginava. A gente consegue ver que aquela pessoa está com uma visão tão fixa de repente sobre aquele tema que esquece de olhar outras coisas que estão ao redor. Houve até um caso uma vez em que eu fui chamado para fazer um trabalho numa empresa com tudo já definido, né? Tem que ser esse trabalho dessa forma, desse jeito. E com meia hora de conversa a gente acabou mudando tudo. A gente acabou usando outra abordagem para outros pontos de melhoria, envolvendo outras pessoas, porque por meio de perguntas a gente consegue esclarecer bem o tema. Então lembrando, né, nós levantamos as necessidades de treinamento, a gente definiu as prioridades, a gente definiu então quais são as ações que nós vamos fazer, a gente chama a pessoa para fazer, o consultor, enfim, a empresa para nos apresentar os orçamentos relacionados a isso. E na sequência, a gente elabora uma planilha, a gente monta o orçamento de fato. A gente elenca todos os trabalhos que a gente tem a intenção de fazer, todas as atividades ao longo de um determinado período, pode ser até ao longo de um ano. E a gente define quais serão os trabalhos, a gente define quem participaria, até a pessoa que vai prestar esse serviço. Obviamente, né, quanto será investido em cada uma dessas atividades,
o tempo total de duração do projeto previsto, né? A gente elenca todas essas situações e coloca isso numa planilha. Quando a gente coloca isso numa planilha, fica muito claro qual é o valor a ser investido, como esse valor poderá ser investido, e a gente já faz uma solicitação de previsão orçamentária para a empresa para que ela possa se preparar, né, para investir nesses trabalhos de fato. Qual é o grande ganho disso, gente? E por que elaborar uma planilha? Porque a gente começa então a criar uma condição um pouco mais estratégica para posicionar o RH dessa forma junto aos gestores da empresa, a diretoria, o proprietário, enfim, ao tomador da decisão. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente acha que um determinado trabalho ligado ao DHO, ao RH, é legal. Mas quando nos perguntam qual será o benefício, a gente não sabe dizer. Isso faz com que, na cabeça do tomador de decisão, ele veja somente sob a ótica do investimento financeiro. Só que o investimento financeiro precisa estar diretamente ligado à questão do valor, aos benefícios que aquele trabalho vai trazer. Por isso que essa planilha, eu recomendo que seja feita até com meio com uma cara de 5W2H, aquela ideia, aquela teoria na qual a gente responde o que nós vamos fazer, quem será envolvido, quanto vai custar, quanto tempo vai durar, enfim. Essas premissas básicas que são legais, que respondem perguntas importantes e que vão deixar bem claro quais são os trabalhos que a gente quer fazer e que a gente vai fazer ao longo do tempo. Essa planilha é importante, gente, porque na sequência, o último passo nessa forma da gente abordar o orçamento e fazer uma previsão orçamentária para as atividades de treinamento e desenvolvimento dentro da empresa é apresentar para a diretoria. E quando a gente apresenta para a diretoria de uma forma bem feita, bem estruturada, em que a gente dá a entender que seguiu um passo a passo, houve uma investigação, houve um estudo, que são essas etapas que a gente está falando aqui, o tomador de decisão vai se sentir mais confiante em chancelar, em aprovar aquilo que está sendo proposto. Por quê? Porque ele viu que aquela pessoa que atua na área de RH está pensando com a cabeça do dono. E eu acho legal esse termo do pensar com a cabeça do dono, porque se a gente pensar bem, se a gente tiver a empatia de se colocar no lugar do tomador da decisão, talvez nós faríamos as mesmas perguntas. Né? Por que esse trabalho é importante? Por que esse investimento? Por que essa metodologia? Por que esse profissional? Eu faria essas perguntas se fosse o tomador de decisão. Então faz muito sentido a gente abordar o tema desse jeito. E nesse sentido, gente, quando a gente apresenta para a diretoria, torna-se mais fácil que a gente argumente a favor desses trabalhos e que a gente consiga fazer essa previsão de orçamento para treinamento e desenvolvimento. Então fica aqui uma dica, que a gente está chegando no final do ano, embora estejamos em outubro, mas se a gente olhar bem para o calendário, né, daqui a 3 meses a gente já estará em 2019. Essa é a fase do ano em que muitas empresas começam a se preparar em termos de orçamento. Então deem uma olhada com carinho nesse tema, comecem a trabalhar nessa questão do orçamento para as atividades de treinamento e desenvolvimento para 2019. É o momento certo. Comecem a elaborar determinadas ações ou pensar em determinadas ações que estejam ligadas às verdadeiras necessidades, às demandas de ponto de melhoria que existem dentro da empresa. Eu garanto que a taxa de sucesso na aprovação desses trabalhos será muito maior. Claro que emergências acontecem e algo que eventualmente não estava planejado precisa ser feito. Isso é normal, isso faz parte de todas as empresas, em todas as áreas, não só a área de RH. Mas eu tenho certeza de que quando as pessoas estiverem um pouco mais cientes, né, de uma forma um pouco mais até com o pé no chão a respeito do que precisa ser desenvolvido, a tendência é que a gente consiga mais aprovação, com mais facilidade até, das atividades de treinamento e desenvolvimento que a gente deseja e que a gente imagina. Então, senhores e senhoras, eu gostaria de lhes convidar para acompanhar a respeito desse tema. A partir de amanhã a gente estará lançando um e-book, um material bem rico com esse assunto, onde a gente vai estar dando mais detalhes a respeito disso, até com o suporte de algumas ferramentas. E convido vocês também a olharem sempre o blog da nossa página, na Ponte ao Futuro, ponteaofuturo.com.br. A gente está publicando sempre alguns temas relacionados a isso, e esse tema do Descomplicando o RH, sobretudo